Olá, está começando mais um Justiça Legal e hoje você vai conferir no quadro Perfil Especial como é a rotina do servidor do Judiciário Catarinense, Luiz Alexandre Mesquita. E no quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Negrão, que fala sobre a lei da falência e recuperação de empresas no novo CPC. E a partir de agora você vai ver como foi o evento em comemoração aos 160 anos de instalação da comarca de Laguna, no sul do estado. Uma sessão comemorativa das câmaras de vereadores de Laguna e Pescaria Brava marcou o dia de comemorações dos 160 anos de instalação da comarca de Laguna. Um município de Laguna que tem o seu resgate histórico feito nessa data, por sua importância para o Brasil e para o estado de Santa Catarina, não poderia passar em branco uma data tão importante quanto essa. Em 9 de maio de 1857, é instalada então a tão esperada comarca de Laguna. E hoje estamos aqui reunidos para homenagear aqueles que atualmente atuam na comarca de Laguna, mas também para homenagear a todos aqui, aqueles que também trabalharam aqui na comarca. Com histórias marcantes no judiciário, a comarca de Laguna é a terceira mais antiga de Santa Catarina. Personagens importantes que fizeram parte dessa trajetória centenária foram lembrados em solenidade que aconteceu no Fórum do município. É uma honraria para mim, enorme, né, de tanto a condição de representante do Tribunal de Justiça nessa solenidade, né, mas também como filho do homenageado. Meu pai era aqui natural da Laguna e foi jurista, entre outras, foi desembargador, né, entre outras funções, mas o povo lagunense o lembra até hoje como juiz alado. Ele era aviador. E então tem muitas histórias assim folclóricas aqui na comarca e fora dela, né? E das proezas aviatórias, né, do meu pai. Então eu fico muito emocionado, muito feliz com a homenagem. Durante a sessão ordinária, legisladores aprovaram projetos de denominação de vias públicas e concessão de títulos de cidadão lagunense a juízes e desembargadores. Uma emoção gigantesca para toda a família, ainda mais nessa sessão solene da Câmara Municipal, nas dependências do Poder Judiciário, onde meu pai deixou uma marca muito grande, pedindo perdão pela modéstia, que é uma homenagem muito bonita a um filho da terra que muito honrou e dignificou o nome de Laguna no cenário catarinense. A gente recebeu essa homenagem com muita alegria, com muita emoção, porque ela foi uma homenagem espontânea. Ninguém da família pediu que assim fosse feito. Ela partiu espontaneamente, né, das pessoas que organizaram essa solenidade. Então isso nos deixa muito sensibilizados, felizes, né, e muito honrados com essa homenagem. O Poder Judiciário homenageou ainda profissionais de outros órgãos da área jurídica, magistrados com mais de 30 anos de serviços prestados à comunidade e servidores da ativa e também aposentados que trabalharam por mais de 25 anos neste fórum. Me sinto assim, não sei, parece que estou no ar. Eu amava meu serviço muito, muito, muito. E os meus companheiros também, todos. Estou muito feliz, pelo menos antes de morrer alguma coisa boa me aparece. Não esperava, né? Foi uma surpresa muito grande. Para mim foi uma surpresa muito grande, é uma satisfação muito grande, porque hoje eu ainda tenho, o fórum tem funcionários que trabalharam na minha época. Para mim é um prazer, né? Estou na comarca aqui esse tempo todo já por uma opção pessoal, né? Gosto muito da cidade, gosto da comarca. E Laguna hoje está de parabéns, que a comarca completando seus 60 anos, né? Bom, eu não esperava, mas para mim foi gratificante. 36 anos, eu entrei em 78, 79 e estou até a data de hoje.
Também fazia parte da programação dos 160 anos da comarca de Laguna uma exposição de fotos, documentos e objetos de diferentes épocas a partir da instalação da comarca, organizada para relembrar fatos e momentos que ficaram na memória. Eu já tinha um contato com o pessoal do Museu do Tribunal de Justiça em função das peças que eu sabia que tinha nossas lá, como o relógio, as urnas, os processos. E aí sugeri, fui atrás e tivemos boas respostas de lá. E aí a coisa transcorreu, conseguimos a vinda das peças, montamos, fui atrás de outras peças, de outros registros, né, do acervo que a gente tem na cidade, de pessoas que colaboraram com as suas fotografias, os seus registros. Nós conseguimos também um processo que não é tão antigo como esses mais antigos aqui, tem de 1876 em diante. Mas temos um também menos antigo, mas que é bem interessante, que é o registro de nascimento tardio da Ana Maria de Jesus Ribeiro, né? Mais conhecida como Anita Garibaldi. Eu gosto muito desse tema, assim, dessa questão de preservar a memória e tal, e acho que Laguna merece muito esse registro. Para mostrar quem são as pessoas que atuam na Justiça de Santa Catarina, como elas vivem e trabalham, chegou a hora do nosso quadro Perfil Especial. E hoje o nosso personagem é o Luiz Alexandre Mesquita, um paulista que já se diz catarinense de coração. Vamos conferir? Pelo menos 3 vezes por semana é desse jeito que Luiz Alexandre Mesquita, secretário da Primeira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, chega ao local de trabalho. Eu pedalo desde que eu me conheço por gente, né? Eu me lembro que a minha primeira bicicleta foi uma Calói Ceci, bem pequenininha e tal, e ali eu comecei a pedalar com os meus 6, 7 anos de idade e não parei mais. A gente vai trocando de bicicleta, vai aumentando a dificuldade, bota uma bicicross aí para fazer trilha, e eu decidi vir de bicicleta para o trabalho logo no início, quando eu entrei, ou melhor, antes de entrar no Tribunal de Justiça. Eu, antes de ser servidor público do Judiciário, eu fui bancário, trabalhei no Banco do Brasil. E ali no banco eu já ia para o trabalho de bicicleta, que era uma forma que eu encontrava de chegar rápido, sem enfrentar trânsito e sem estresse. E aí eu fui indo e até hoje eu venho de bicicleta. Natural de São Paulo, esse manezinho de coração se diz apaixonado por esse estado e pela profissão que escolheu exercer há mais de 15 anos, quando ingressou no Poder Judiciário catarinense. Estou muito satisfeito com o que eu faço aqui no tribunal, gosto de trabalhar nessa casa. Eu acho que ser servidor público é um sacerdócio e eu me sinto realizado em poder ajudar o público, ajudar o jurisdicionado e fazer a justiça ser parte integrante da justiça, né, como servidor. Atualmente, a minha função principal é ser secretário da Primeira Câmara de Direito Civil. Secretario a Primeira Câmara, onde a gente tem sessão todas as quintas-feiras, ela começa às 14 horas, não tem hora para acabar, porque às vezes nós temos mais de 230 apelações sendo julgadas, né? É um volume de processo muito grande. E além disso, você tem o expediente fora da sessão, né, que é a formulação de ofícios, publicação de expedientes e outras providências para o bom andamento da Câmara, né? Mas quem pensa que ele parou por aí se engana. Comunicativo, carismático e com alto astral contagiante, Mesquita se aventurou em outras áreas dentro da instituição. Foram surgindo outras atividades aqui no tribunal e que me dão muito prazer. Uma delas é um programa que o Tribunal de Justiça tem de recepção aos acadêmicos de direito, onde eu dou uma palestra explicando toda a estrutura do Tribunal de Justiça, seja a estrutura jurisdicional como a estrutura administrativa. Explico também o funcionamento das câmaras, do órgão especial, do Tribunal Pleno, e toda semana nós temos visitação de acadêmicos dos mais variados pontos do Estado. Em virtude desse trabalho de recepção aos acadêmicos, e andaram observando a minha postura em ministrar as palestras e também a voz. Dizem que eu tenho uma voz muito bonita. Eu confesso que não acho ela bonita. Muito pelo contrário, eu odeio ouvir a minha voz gravada. Mas enfim, algumas pessoas dizem que eu tenho um timbre de voz bonito e perguntaram se eu teria interesse em fazer o mestre de cerimônias. Eu comecei fazendo um evento menor,
acho que duração de meia hora. Me dei muito bem, as pessoas gostaram da apresentação e aí eu fui convidado para outros eventos. Eu tive até a grata satisfação de fazer o mestre de cerimônias da visita do ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui no nosso tribunal. E depois surgiram convites para eu fazer mestre de cerimônia de posse de juízes, de desembargadores, e eu estou aí na labuta. E com tanta disposição e amor pelo que faz, Mesquita foi conquistando os colegas de trabalho, que com o tempo se tornaram amigos e admiradores desse bravo guerreiro. Mesquita, olha, já conheço aí há mais de 10 anos. É difícil de definir uma figura tão ímpar, mas eu diria que ele é o carisma em pessoa. Uma pessoa assim radiante, que sempre estimula muito todo mundo que está em volta, né? Anima, faz aquela pessoa que faz o ambiente de trabalho ficar melhor, mais leve, assim, mais agradável, né? Um ser humano incrível, assim, parceiro para tudo, tanto as coisas de trabalho quanto as coisas pessoais. É aquele cara que está sempre disposto a te ajudar, a te dar uma mão, assim, é um colega e um amigo mesmo. Como pessoa, uma pessoa maravilhosa, solícita, amigo, interessado, carinhoso, de um humor indescritível, assim, tá sempre pronto a ajudar qualquer pessoa. E como profissional também, eu ainda estava falando dele hoje sobre o conhecimento dele no serviço dele, o engajamento em tudo que ele faz. Ele trabalha na secretaria, ele trabalha como cerimonial, tem uma desenvoltura maravilhosa, levanta o humor de todo mundo que entra na sala. Então, assim, só coisas boas do Mesquita. Tem uma coisa do Mesquita que às vezes atrapalha. Ele fala muito alto. Então, assim, às vezes, né, o Mesquita se empolga no telefone e todo mundo ouve o Mesquita. Mas é uma pessoa maravilhosa, de um coração boníssimo, boníssimo. Muito querido, muito amigo, e que eu espero mesmo se um dia o serviço nos afaste, que a vida não nos afaste, que os nossos corações nunca fiquem separados, porque é uma pessoa muito boa, muito especial. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades do dia a dia, eu procuro levar sempre de maneira mais leve. Me considero uma pessoa animada para os embates do dia a dia, comunicativo, não é à toa que eu estou desenvolvendo, além de secretário de Câmara, esse trabalho de recepção aos acadêmicos e também de mestre de cerimônias, e uma pessoa alto astral. Acho que a gente tem que ter um alto astral para poder levar as coisas bem durante o dia, né? Durante a nossa vida. Afinal de contas, essa existência é tão passageira, para que a gente vai ficar sofrendo, amargurado? Vamos tentar levar a coisa de maneira mais leve, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é a minha principal característica, tanto no trabalho como no convívio com os amigos, o sorriso nos lábios e a simpatia e procurar tratar todo mundo bem, né? Tratar todo mundo como irmão. Eu acho que isso é fundamental. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Negrão, para falar sobre a lei da falência e recuperação de empresas no novo CPC. Logo depois do intervalo, não sai daí, voltamos já. O novo Código de Processo Civil trouxe uma interpretação diferente da Lei de Falências. E é sobre esse assunto que o programa Justiça Legal de hoje entrevista o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Negrão. Desembargador, o nosso programa é assistido por pessoas de diferentes níveis de conhecimento jurídico. Por isso eu quero começar essa pergunta pedindo para o senhor esclarecer a diferença entre falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, por gentileza. Uma pergunta interessante, Diego. A diferença entre falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial
é quanto ao momento da crise econômico-financeira. Se a crise econômico-financeira se situa numa situação em que não há mais possibilidade de o empresário obter os benefícios da lei, então ele deve requerer a falência ou um credor dele requererá a falência dele. A diferença entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, ela é quanto à forma de se requerer. Na verdade, a judicial é feita diretamente em juízo e os credores são convocados a aprovar um plano previamente endereçado pelo devedor. Na extrajudicial, ele já procura todos os credores antes de entrar em juízo e obtém deles uma percentagem de 60% de aprovação de um plano extrajudicialmente e vem a juízo para homologá-lo. O juiz, então, fará a homologação desse plano. Então, já vem pronto o projeto de recuperação. E na judicial, na verdade, nós temos o projeto apresentado pelo devedor e quando ele apresenta, os credores têm a oportunidade de impugnar esse projeto e se for impugnado, nós chamamos de objeção, é convocada uma Assembleia Geral. E na Assembleia Geral, cada classe de credores trabalhistas, privilégio real e credores quirografários farão em cada classe uma aprovação ou não desse plano, né? O processo é mais complicado, é mais caro, o ideal seria que se contratasse um advogado especializado para que fizesse esse meio de campo com os credores, obtendo já a aprovação de 60% desses credores extrajudicialmente. Perfeito. E quais as principais mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe para esse setor? Não são muitas as mudanças que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe à Lei de Recuperação. Em alguns aspectos, a Lei de Recuperação ela já traz a formatação processual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o pedido de falência já há um procedimento que está na lei. Isso não se altera. O procedimento que está na Lei de Recuperação, ela não se altera. Naqueles casos onde não há um procedimento fixado pela lei, remetendo ao Código de Processo Civil, então agora incide totalmente o Código de Processo Civil. Há muitas ações dentro da própria Lei de Recuperação que elas não são regidas pela Lei de Recuperação. Por exemplo, se alguém entrar com uma habilitação de crédito depois de publicado o Quadro Geral de Credores, ele necessariamente vai ter que entrar com uma ação de procedimento comum. E o procedimento comum não está previsto na Lei de Recuperação, está previsto no Código de Processo Civil. Um outro aspecto, por exemplo, é a contagem de prazo processual. Nós temos alguns prazos que incidirão o artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, contados em dias úteis. Em outros casos, a contagem se dará em dias corridos, né? Por quê? Porque a lei de falências ela prevê alguns casos que a contagem é feita dessa forma. Naqueles casos em que ela não prevê e o prazo é processual, então nós temos a contagem pela lei, pelo Código de Processo Civil. A mudança também nos julgamentos nos tribunais. Em alguns casos a lei previa sustentação oral e previa julgamento por uma turma de 3 desembargadores. Em alguns casos nós teremos o julgamento chamado estendido, que é a forma que se julga no 942 do Código de Processo Civil. E quais são as principais falhas, na sua visão, da lei? Dessa mudança? A lei de recuperação ela é uma lei recente, ela tem 10 anos e ela tem vários defeitos, né? A jurisprudência brasileira ela acentuou-se numa visão muito pró-devedor, né? E nós sabemos que uma visão muito pró-devedor ela torna ineficiente o processo todo. Haveria de existir um equilíbrio entre situações pró-devedor e pró-credor, para que houvesse um equilíbrio entre as partes. E a nossa lei possibilita muita manobra e estratégia só pelo devedor. E o credor fica muitas vezes perdido no meio dessas situações criadas pelo devedor. Situações de prazo, de alongamentos. A lei deveria prever alguns limites para a ação do devedor, não?
Infelizmente, a jurisprudência tem sido no Brasil muito pró-devedor, quando deveria ter um equilíbrio maior entre as ações do credor e as ações do devedor dentro do processo. E o senhor acha que poderia haver outros aperfeiçoamentos na lei? Poderia. Nós poderíamos usar um sistema que atualmente é utilizado na Europa, na lei de Portugal e de Espanha. Lá, na verdade, se decreta inicialmente uma falência, uma insolvência, como eles chamam lá. E decretada a insolvência, cabe ao devedor pleitear, dentro de um determinado prazo, a sua recuperação judicial. Então, ele fica mais preso a um plano factível apresentado pelos credores, né? Portugal usou esse sistema e recentemente mudou o sistema para o sistema que nós temos hoje. É difícil saber o que funciona melhor ou não, mas como está a lei, ela não tem propiciado muitas recuperações. É isso que eu queria te perguntar. O senhor acredita que realmente essa lei tem possibilitado a recuperação? Como o senhor vê? Não tem, porque o que acontece? A lei brasileira, ela não cria incentivos a um financiamento por parte dos credores. Ela não possibilita que os credores, durante o curso da recuperação, eles sejam incentivados a conceder mais crédito ou mais oportunidades para o devedor. A nossa lei não cria essas linhas, não possibilita essas linhas para o devedor. Então, o que ele tem como capital não for suficiente para levar a sua recuperação a bom termo, ele quebra antes. Ainda mais o Brasil vivendo uma situação como a gente vive hoje. Tem piorado muito. Nós temos visto as recuperações, os pedidos em São Paulo, cada vez mais aumentando prazos, prorrogações de prazos para que o devedor possa dar conta daquele plano que ele apresentou. Até há uns 5 anos atrás, os prazos eram de 3 a 5 anos para se recuperar. Aumentou para 8, 10 e nós temos recuperações de 15 e 20 anos. É um tempo muito longo, os próprios credores ficam sem capital para continuar e gera uma reação em cadeia no mercado. Porque se eu não vou receber meu crédito logo, e eu sou um pequeno empresário que fornece para esse que está em recuperação, eu vou ficar também sem capital e vou precisar também pedir recuperação. E não é só com microempresário, né? A gente tem na história grandes recente empresas. a Oi, por exemplo. Nós temos grandes empresas, nós temos no Rio de Janeiro a Oi, em São Paulo nós temos várias construtoras grandes, nós temos uma situação muito difícil em alguns ramos de negócios, principalmente no ramo da construção civil, no ramo das pequenas empresas, indústrias que fornecem, por exemplo, para as indústrias de automóveis, uma situação muito difícil, de crise econômica. E o senhor tem percebido que é nichada essa crise? Assim, alguns nichos, alguns setores da economia estão sofrendo mais? Eu acho que estão. Alguns setores estão sofrendo mais a indústria do que o comércio, por exemplo, né? Mas eu não tenho dados claros sobre isso. Eu vejo apenas pelos processos que me passam as mãos. E quais são as precauções que o senhor sugere, indica para os empresários que estão passando por um momento delicado financeiramente? A crise econômico-financeira do devedor, quando ele começa a perceber que ele não tem condições de tocar um negócio sem investimento e não obtém esses investimentos, ou porque as linhas de crédito dos bancos estão fechadas, ou os financiamentos estão com juros muito altos, ele não pode aguardar muito tempo. Ele deve pedir a recuperação no primeiro sinal de alerta, porque se ele demora para pedir essa recuperação, muitas vezes é tarde demais. Então, esse é o primeiro alerta que as empresas deveriam ter. O segundo alerta é fazer um plano factível. É como você chamar os credores e falar, eu posso pagar só isso por ano, eu não posso pagar mais do que isso.
É preferível você apresentar um plano factível do que apresentar um plano que você sabe que logo no primeiro ou segundo ano você vai ter dificuldades. Então, essa engenharia de fazer uma auditoria correta da situação de cada devedor é muito importante para que haja clareza, transparência dos dados que ele apresenta em juízo. Isso é muito importante porque isso cria nos credores uma segurança. Bem, ele está se apresentando com transparência, ele não está escondendo nada, nós vamos aprovar esse plano. E o senhor acredita que o governo deveria ter uma postura diferente nesse quesito, uma vez que tem aumentado o número de falências? O ideal seria para as empresas em recuperação ter algum tipo de linha de crédito, né? Coisa que não existe no mercado. Mas de qualquer forma, a recuperação de empresa, ela não é apenas uma recuperação daquele devedor. Pensa comigo, se eu tenho uma indústria que traz para determinada região benefícios, ou porque traz empregos, ou porque exporta, ou porque cria um mercado dentro de uma determinada região, e se essa empresa ela é importante para a região, mesmo com a falência dela, a empresa pode continuar existindo, porque haveria de existir um meio de que essa venda da empresa, dessa atividade, fosse realizada de imediato, de tal forma que alguém viesse, investisse naquele mercado e continuasse com aquela atividade. A falência, ela não extingue a empresa. A falência pode extinguir a sociedade, a falência pode extinguir a atividade daquele empresário, mas não extingue a empresa. A empresa é manter o exercício da atividade com outro dono, com outro administrador, com outro proprietário. A falência não é um mal. Se ela for bem utilizada a lei, a falência pode ser um meio de recuperação de empresas, porque se recupera a atividade e não a pessoa do empresário. Há uma mentalidade fincada na lei de 45 em que você beneficiava o dono da empresa, o empresário. A mentalidade hoje é outra. Você, na verdade, premia a empresa. Veja, uma indústria numa determinada localidade em que se quer ser preservada. No primeiro sinal de crise econômica em que se vê que o empresário não tem mais condições de tocar aquela empresa, nós fazemos uma licitação internacional para que alguém assuma aquela empresa, ou nacional, para que alguém assuma. Vem um investidor, assume aquela empresa. Com todos os empregados, com todo o maquinário, com tudo aquilo que a empresa tem. A atividade continua. Isso é recuperação de empresa. Até porque uma empresa fechar as portas tem um impacto muito grande, independente do número de funcionários que tenha. Nunca é só o empresário envolvido, né? É toda uma sociedade, funcionários e fornecedores. Tem fornecedores, tem os vizinhos da empresa, tem os empregados, tem aqueles que investiram algum capital, os sócios, tem aqueles que dependem da empresa para continuar a sua atividade, o revendedor dela, por exemplo. Consumindo o produto que ela oferece. O consumidor, né? Que Exato. Deixa de ter assistência daquele produto que ela adquiriu. É ruim para todo mundo, basicamente. É ruim para todo mundo. Na verdade, a falência de uma empresa e o fechamento total dela, sem que haja recuperação, ela faz um encadeamento de prejuízos na sociedade que é difícil você de mensurar num determinado momento. Você precisa pesquisar para ver quantas pessoas foram atingidas. Então, a dica que fica aí para quem nos assiste é se embasar juridicamente e prestar muita atenção aos sinais da economia da sua empresa e agir o quanto antes, né, desembargador? É isso daí. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Diego. Muito obrigado. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu e toda a equipe agradecemos muito a sua parceria. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!